Hi guys! Bora fazer a nossa correção de exercícios então? Nós vamos corrigir hoje as pages 23, 24, 25 and 26. 23, 24, 25 e 26. So let's start. Bom, nessa page 23 aqui, eu expliquei para vocês sobre o uso do second conditional, né? E a gente tinha que representar aqui com o que estava faltando. Se eu não me engano, eu fiz com vocês na videoaula, mas vou corrigir aqui de novo, né? Para a gente formar aqui a second conditional, nós temos que ter o if, que ele significa se, que é uma condição, mas o verbo na forma passado, então simple past, e aí no resultado ou na cláusula principal, que a gente chama que é o que vem depois da vírgula, a gente tem que ter o uso do would juntamente com o verbo. E aqui ele colocou também na forma negativa, caso você queira colocar o seu resultado negativo, né? Beleza. Depois de analisar essas frases aqui, os exemplos do número 1, né? A gente tinha que marcar aqui as opções que melhor completava aqui sobre o uso do second conditional. Então, we often use it to mention the result of. A gente frequentemente usa o second conditional para mencionar um resultado de uma unreal action, uma ação irreal. It's impossible or very difficult to happen. E na letra B, we use it to talk about possible future actions which are unlikely to happen. São improváveis de acontecer. Então, para isso, a gente usa o second conditional. Aí aqui nós tínhamos o exemplo, né, da primeira condicional, onde você vai usar presente, né, na condição e o uso do will, futuro. E aqui na second conditional, nós temos o uso do passado, né, no verbo aqui junto com a condicional, e depois o uso do would mais o verbo, certo? No número 3, você tinha que identificar aqui se as frases estavam na first conditional, FC, ou na second conditional, SC. Então, ficou essa ordem aqui, né? Era só você observar se junto com o if você tinha o verbo no presente, então era a primeira condicional. Se você tinha junto com o if o verbo no passado e também o uso do would, era second conditional, beleza? Depois na page 24, nós tínhamos que combinar essas colunas aqui para fazer previsões, né? Era aqui o uso do second conditional. Então, ficou também essa ordem aqui, certo? Imagino que tenha sido muito fácil para vocês. Aqui, no second conditional, também você pode usar outros modal verbs, como o could e o might, tá? No número 2, complete the second conditional tenses with the verbs in parentheses in the corrective form. Então, é mais ou menos parecido com o que você vai fazer na atividade avaliativa, tá? Junto com o if. Todas as que tem if aqui primeiro, você precisa colocar o verbo no passado. Então, por isso ficou aqui lived, had e aqui o weren't, porque tá pedindo para fazer na negativa e junto com o verbo to be, tá? Por isso ficou o weren't. O verbo to be no passado é o were, mais o not, weren't. E aí, você tinha que colocar o would mais o verbo na segunda parte, no resultado. Isso quando começa com if, tá? Então, aqui, would walk, nesse caso, o would eat, e aqui, o wouldn't make. Por que ficou wouldn't, teacher? Porque aqui tá pedindo not mais o verbo make. Então, eu tenho que colocar o not acompanhado do would. Quem colocou would e not, beleza também. Agora, se a gente for analisar a C e a D, por exemplo, que não começam com if, ou seja, o resultado está vindo antes da condição, eu preciso usar o would junto com o verbo antes, aqui no caso negativa, né? Wouldn't be. E depois eu preciso colocar somente o verbo no passado. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Se começar com if, eu boto o verbo no passado primeiro e depois eu coloco o would mais o verbo. Se eu começar com qualquer outra coisa que não seja o if, eu vou colocar o would e o verbo e depois no outro espaço eu vou colocar o verbo no passado.
Depois aqui na page 25, eu expliquei para vocês sobre os adverbs of certainty, os advérbios de certeza. Aí nós tínhamos aqui, aí depois eu expliquei as regrinhas para vocês, né? É só voltar lá na aula, qualquer coisa. Nós temos aqui que marcar o between, porque quando você tem dois verbos, o advérbio é colocado entre o verbo auxiliar e o verbo principal, em frase afirmativa. E aqui nós marcamos before, porque o advérbio ele vem antes, na maioria dos verbos, quando você tem uma frase e você tem o verbo, o advérbio ele vem antes na sua frase, exceto quando você está usando o verbo to be. E aí aqui nós tínhamos que reescrever essas frases aqui, utilizando os advérbios de certeza, tá? Essas frases elas podem mudar, né? Você vai usar qualquer uma dessas palavrinhas aqui, lembrando que você tem que levar em consideração o que está escrito dentro do parêntese. Muito provável, pouco provável, né? Enfim. E aqui foram os exemplos que eu dei, né? Que eu fiz. Eu usei aqui na primeira definitely, definitivamente, porque é muito provável. Eu usei aqui maybe, né? Talvez, que é pouco provável. Usei aqui probably, que probably é mais ou menos, né? Provavelmente, mas não quer dizer que é muita coisa. E depois, nesse aqui, na última frase, eu usei surely. Mas quem usou definitely, aqui é very likely, muito provavelmente. Mas quem usou, por exemplo, alguma dessas aqui, só trocou, tudo bem também. O importante era seguir o que estava pedindo dentro do parêntese, com mais certeza, menos certeza, enfim. Depois, nós fomos para essa página aqui, How Green Are You, que eu fiz na videoaula com vocês, certo? Então, isso aqui foi só para saber o quão verde você é. E aí eu falei lá o resultado na videoaula, vocês foram marcando na videoaula, né? Vocês foram marcando e eu falei o resultado para saber se você era muito verde ou não. Beleza? Então, essa foi a correção da nossa aula de hoje. So guys, see you in the next class.